Olha, a notícia de um suposto processo de impeachment que estaria sendo articulado na Assembleia Legislativa de Rondônia cai como uma bomba no meio político rondoniense. O assunto veio à tona numa conversa por telefone que teria sido grampeada. A nuvem preta que se instalou na política do estado está longe de ser uma nuvem passageira. Depois do suposto anúncio do governador Confúcio Moura de que não mais será candidato ao Senado e que permanece no cargo até o final do seu mandato, e das renomeações do comando da Polícia Militar e do DR, uma suposta conversa entre o presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho, e o deputado Jesuíno Boabadi, onde eles tratariam de um possível processo de impeachment do governador Confúcio Moura devido a crimes de improbidade administrativa, caiu como uma bomba no meio político. Em certo trecho da conversa, o presidente da casa disse que irá pedir para Hermínio Coelho, outro deputado, fazer um discurso pedindo a abertura de uma CPI. Não xinga, um discurso limpo. Aí fala assim: eu tenho mais uma denúncia, que é a questão do dinheiro do terreno, que morreu fulano. E aí, qualquer coisa, ao invés de você dar parte, eu ajudo. Agora, Maurão, deixa eu falar pra ti. Pelo amor de Deus, o caldo é grosso. Eu vou estar lá, claro que eu vou estar lá. Eu vou estar ajudando. Olha, deputados, vocês têm razão. E é isso que tem que ser apurado. O Hermínio começa e eu entro, no pau. Aí eu pego sites, jornais e vai tudo pra capa. Porque os discursos dos caras batiam doido. A ordem minha era para assegurar. Aí você vai escrever, já tem que fazer a sua denúncia. A conversa seria uma forma de pressionar o governador em não sair candidato. E assim, evitar que o vice Daniel Pereira assumisse o mandato e tentasse a reeleição ao governo de Rondônia. Em nota, o presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho, disse que isso é um grampo criminoso, clandestino e ilegal, obtido por meios ilícitos e escusos, com claro objetivo de tentar denigrir a imagem dele junto à opinião pública, em razão do nome dele despontar como pré-candidato ao governo. Já o deputado Jesuíno Boabadi afirma que em nenhum momento cometeu ato ilícito e que sua função como deputado estadual, além de legislar, é de fiscalizar e apurar denúncias que envolvem o executivo. Já o vice-governador do estado disse que as exonerações foram feitas por decisão do próprio governador e que o conteúdo da conversa entre os deputados pode sim ter sido causa do caos instalado no governo do estado. E, infelizmente, a nossa estrutura de segurança pública não está agindo a contento. Tenho um profundo respeito pelo Coronel Endi e ele sabe disso, mas, infelizmente, as ações de governo que precisa ser feito não estão acontecendo. Então, ponderei isso com o governador e ele, de plano entendimento, fez as nomeações das pessoas que aí foram nomeadas. Então, foi tudo de comum acordo com o governador, tanto é que foi ele que nomeou as pessoas. E eu fiquei perplexo e, inclusive, entristecido, porque quando ele exonera essas pessoas, que ele mesmo havia nomeado há 5 dias atrás, sem nenhum tipo de conflito entre eu e ele, é porque aconteceu alguma coisa muito séria para provocar essa reação do governador. E eu posso garantir que eu não dei motivo para que isso pudesse acontecer. Olha, ainda está essa confusão toda. Olha, há muito tempo a gente não via um início de um período eleitoral começar com tanta confusão, com tanto desacerto, gerando uma crise institucional. De um lado, o governo do estado, de outro lado, a Assembleia Legislativa, e isso tudo em que a gente observa pessoas importantes no contexto do estado, pessoas que têm responsabilidades, governador do estado, vice-governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa e o deputado ainda, quer dizer, de qualquer maneira também é um representante do povo e tem que seguir conceitos éticos como qualquer um, especialmente sendo um representante que além da questão legal, que pode parar na justiça, existe ainda a
questão do decoro. Tudo isso pode ser analisado, pode ser observado nesse momento triste para a nossa história. E eu ontem já falei sobre tudo isso, quer dizer, o que estaria por trás disso? Pela ordem cronológica da coisa, o governador decidiu não mais ser candidato, decidiu ficar no cargo antes de surgir essa fita, antes dessa gravação sair a público. A decisão do governador, o anúncio que ele deu interno, o desabafo que ele fez junto aos seus assessores mais próximos, foi na sexta-feira. Na segunda-feira pela manhã, o governador deu a ordem para exonerar aqueles que ele recém havia nomeado na semana passada. Isso tudo ainda na segunda pela manhã. Na própria segunda-feira pela manhã, o governador reuniu com o Maurão de Carvalho, reuniu com o presidente da Assembleia e conversaram sobre a eleição, conversaram sobre a chapa, conversaram dizendo ao governador que iria permanecer no cargo, que Maurão seria o candidato do MDB, que o governador não sairia do MDB, e que sugeria ao Maurão de Carvalho o nome do secretário de Finanças, Wagner de Freitas, para ser o vice-governador da chapa, que ele estaria se encaminhando para se filiar ao DEM. Olha, tudo isso aconteceu na segunda-feira pela manhã. As fitas não existiam ainda. O Maurão de Carvalho teria saído feliz da vida desse encontro, porque finalmente ele encontrava uma definição do principal mandatário do Estado de como seriam as eleições dali para frente. Porque até então havia o risco de Maurão de Carvalho não ter a vaga, não ter o apoio. E a partir dali, indo para a Assembleia, Maurão de Carvalho teve audiência com muitas pessoas, recebeu prefeitos de vários municípios que iriam lá despachar com ele, mas que já estavam marcados para isso. Mas também em meio a essas audiências com esse prefeito, lá foi o novo diretor do DR, o senhor Celso. Foi também, segundo a informação que eu tenho, o coronel Ened, que estava voltando ao comando da Polícia Militar. Tudo isso na tarde de segunda-feira, até por volta de 4h da tarde. E aí, daqui a pouco, vaza nas redes sociais aquela fatídica gravação de uma conversa entre Maurão de Carvalho e o deputado Boabate. E aí vocês, o restante dessa história, sabem o que aconteceu e o que está acontecendo. O tempo dirá. Nós vamos saber exatamente, porque aí surgiu o nome de Emerson Castro, que poderia ter sido quem determinou que alguém fosse lá fazer a gravação. Emerson, incontinente, ontem à noite mesmo, deixou recados, ele está viajando pelo sul do país, mas tentou falar com o Maurão de Carvalho, deixou recado para ele, mandou um áudio explicando, negando qualquer possibilidade de ele estar envolvido nessa trama de gravar a conversa do chefe. Mandou para mim um áudio, Emerson Castro, assim, muito chateado mesmo, entristecido com essa história de que teria sido ele o autor da gravação. Até porque ele começa a falar e troca, quer dizer, fala da gravação como se não soubesse como é que foi exatamente a gravação, porque tá lá fora, nem ouviu direito a gravação. Passeando com a esposa, uma semana de folga que teve, programada já há 3 ou 4 meses atrás, já havia há 4 meses atrás pedido ao governador para ter essa folga. Enfim, e agora surge uma conversa de que
o autor dessa gravação está muito longe do Palácio. Está para as outras bandas. Quer dizer, e o presidente Mauro de Carvalho disse que não vai descansar enquanto não descobrir quem é que efetivamente gravou de uma forma criminosa a conversa dele com o seu colega deputado. Bom, isso tudo é uma outra história agora, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, não se sabe como é que fica a possível, a pré-candidatura de Mauro de Carvalho. Acho que fica numa situação muito difícil. O vice-governador já disse, e disse para mim que em qualquer circunstância será candidato ao governo agora, porque como ele tinha compromisso com o Assir Gurgax e com essa situação da inelegibilidade muito possível, muito provável, que já está praticamente consolidada de Assir Gurgax, ele fica livre para poder sair a candidato, mesmo na posição de vice-governador. E, obviamente, quem está dando muitas gargalhadas do outro lado, rindo de todas essas trapalhadas, é Ivo Cassol, é Expedito Júnior, é Mariana Carvalho, que assistem, como eu disse, gargalhando, porque para quem está fora é uma sucessão de trapalhadas, mas também, ao mesmo tempo, perplexos. Porque se você conta a história e vê que pessoas que estão do mesmo lado, ocupando praticamente os mesmos espaços, sozinhos conseguem se inviabilizar, praticamente inviabilizando candidatura de governador, de senador e por aí vai. Se bem que eu ainda acredito, olha o que eu vou dizer aqui, e disse hoje lá na Rádio Parecis, no programa Papo de Redação. Eu ainda acredito que o governador, daqui até o dia último, para ele se desincompatibilizar, eu acho que o governador Confúcio Moura ainda sai do governo e vai disputar o Senado. É a minha sensação. É a minha sensação. Porque cheguei a comentar que o governador, pelo menos antes desses episódios todos aí, ele podia registrar a candidatura dele e viajar e já voltar como senador. Não precisa nem fazer campanha. Agora não sei como é que vai ficar. Vamos ver como é que as pessoas vão reagir a tudo isso. Uma boa pesquisa agora seria importante. De qualquer forma, eu ainda aposto que Confúcio Moura deixa o governo no último dia e vai buscar sua eleição de senador. Como é que ele vai acertar isso com o Daniel Pereira? Eu acho que muito fácil de acertar isso. Agora, eu só acho que o vice-governador está falando muito, está dando muita entrevista, e isso vai ferindo a suscetibilidade do seu companheiro de governo. Independente de haver uma rusga aqui, uma rusga ali, dois adultos que sabem o que querem, em meia hora de conversa resolvem tudo, desde que não comecem a falar demais na hora errada.